Fala galera, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à trilha indispensável do Excel com a Mac Inteligência. Eu vou disponibilizar para vocês 5 vídeos com tudo que você precisa saber para chegar em um bom dashboard. Eu vou falar dos principais temas que caem em processo seletivo, dos principais temas mais utilizados no mercado de trabalho dentro dessa trilha. E seguinte, você que nunca abriu, você que não sabe o que é Excel, com certeza, se seguir o passo a passo bem devagar, se praticar junto comigo, você consegue chegar no final dessa trilha com seu primeiro dashboard, tá bom? Então, se inscreve no meu canal, deixa o like se você estiver gostando e manda para o seu amigo. Esses vídeos vão ficar disponíveis por tempo indeterminado, beleza? Então não perde, acompanha essa trilha e chega no seu primeiro dashboard. Vamos lá. Seguinte, galera, quando a gente olha para o nosso Excel aqui, ó, a gente tem 3 ordenzinhas que ele dá dentro dessa planilha chamada parte 1, tá? A gente tem 3 planilhas aqui dentro desse arquivo, uma chamada parte 1, outra chamada parte 2 e outra chamada parte 3. A gente vai falar dentro desse primeiro vídeo de operações básicas, de formatar como tabela, da função C e da função PROC-V, beleza? Então, vamos lá. A primeira tarefa que a gente tem aqui é que a gente realize essa operação abaixo. E aí, galera, toda vez que a gente vai começar uma fórmula dentro do nosso Excel, a gente precisa começar com igual, tá bom? E, obviamente, eu sei que eu quero somar esse 19.542 aqui, ó, 19.542, mais, né, maisinho, normal, 10.504. Só que é o seguinte, pô, Marcelo, deu certo, ó, ele colocou aqui 30.046. Mas não é isso que eu quero que vocês façam. Eu quero que a gente some exatamente o que está dentro dessa célula aqui. E você está se perguntando assim, Marcelo, o que é uma célula? Olha só, eu vou clicar aqui na guia exibir, ó, e vou clicar em linhas de grade. As células nada mais são do que esses quadradinhos que estão disponíveis dentro do nosso Excel. Por exemplo, esse carinha aqui que está com a minha logo é a célula A1, porque ele está na coluna A, na linha 1. Esse cara aqui, ó, que eu pintei agora de azulzinho, é a célula B4, porque ele está na coluna B, na linha 4. Tá? Então, eu quero realizar essa soma somando, né, o que está dentro da minha célula. Como assim? Eu vou chamar o igual, toda vez que eu começo uma fórmula eu preciso chamar ele, senão não acontece nada. Ó. Se eu colocar aqui 19.542 mais 10.504, ele não faz nada, porque eu simplesmente não chamei a fórmula como igual, tá bom? Então, e aí ele fica mais ou menos como um caderninho, e não é isso que a gente quer. Então vamos lá, igual, e agora ao invés de eu escrever 19.542, eu vou clicar nessa célula aqui, ó, na célula G8, e aí, reparem dentro da minha célula aqui, que ele já chamou a célula G8 para mim, ó, aqui na minha barra de fórmula também. E aí, continuando, eu vou chamar o maisinho e vou clicar agora na célula I8, porque é a célula que está na coluna I, na linha 8, tá bom? Dei Enter então, e ele fez o somatório para a gente. E se aqui virasse simplesmente 2 e aqui 5, ele simplesmente faria essa soma. Marcelo, eu estou vendo que o seu número aqui está um pouquinho diferente do meu. Ó. É porque eu vim aqui na página inicial, aumentei ele e coloquei na corzinha azul. Ó. Cliquei aqui na setinha e botei na cor azul. Ainda assim está um pouquinho diferente, porque ele está alinhado no meio. Ó. Então, cliquei aqui, ele foi para o meio, exatamente como essa galera. Tá? Continuando então. Agora, galera, na questão 2, fala assim, ó, qual o total vendido do intervalo ao lado. Beleza. E aí a gente tem essa galera aqui. Né? Ele diz aqui na coluna C, ele traz dados da quantidade e na coluna D, ele traz dados do valor unitário. E o que ele quer? Ele quer que eu some o meu total vendido. Só que você já percebeu que se eu somar essa coluna inteira aqui, não vai ser legal, porque eu vou estar somando o valor unitário e eu preciso somar o valor total, ou seja, eu preciso multiplicar 80 por 403,45. E como que a gente faz uma multiplicação dentro do Excel? Eu vou chamar a fórmula, né? Qualquer vez que eu chamar qualquer fórmula, eu preciso botar o igual. Igual, cliquei no 80, ou seja, cliquei na C6, explicando aqui o que está na D6, e aí ele vai fazer essa multiplicação para a gente. Só que eu tenho que fazer isso cada linhazinha dessa aqui. E o Excel é tão seu amigo que ao invés de você ter que vir na linha 2, fazer de novo, e vir na linha 3, fazer mais uma vez, ele tem um quadradinho aqui, ó, verdinho, bem pequenininho, que basta você arrastar lá até o final, que ele já vai fazer essa operação linha por linha. Ele veio na linha 7 aqui, né, multiplicou o 35 por 2.290,64. E o mesmo ele fez aqui na linha 8, na linha 9 e na linha 10. Beleza. Agora o que a gente quer é somar essa galera toda aqui.
Só que é o seguinte, você já deve estar se perguntando assim, pô, Marcelo, eu vou clicar célula por célula aqui, botar maisinho, depois maisinho, depois maisinho? Claro que não, claro que não. Eu vou chamar a função soma. E como a gente faz isso? Vamos lá. Para começar, chamei aqui o igual. Beleza. E aí eu vou começar a digitar o soma. Olha só, comecei a digitar. E aí o próprio Excel aqui embaixo, ó, ele já vai me dando algumas opções de funções que ele tem pra gente. Eu vou continuando até chegar lá no soma. Opa, digitei SO e ele simplesmente já está mostrando aqui para mim a função soma. Eu poderia escrever até o final e abrir meu parênteses que eu estaria dentro da minha função soma. Porém, a gente quer ganhar tempo. E como que a gente faz para escrever uma função automaticamente para a gente? A gente aperta no Tab, que são aquelas duas setinhas em cima do caps lock, aquela Tab, e aí ele já escreveu até o final a função e abriu meu parênteses. Agora, galera, eu vou vir com o meu mouse aqui, ó, na minha célula E6, que é a primeira célula do meu intervalo, né? E vou selecionar até a célula E16. Agora eu fecho meu parênteses e dou Enter. Ele fez o somatório de todo mundo já. Marcelo, eu queria que ele tivesse um formato de moeda, né? Eu queria que ele representasse que isso aqui é um valor total de venda. E aí, você deve estar se perguntando, beleza, eu vou escrever R cifrão aqui dentro. Claro que não. Basta você vir aqui, ó, nessa parte aqui dentro de página inicial, essa parte está escrito número, e formatar o seu número como moeda. Olha lá, ele já melhorou aqui, botou R cifrão pra gente. Ok. E agora, na questão 3, ele pede para a gente fazer qual a média do total vendido do intervalo ao lado, ou seja, ele quer fazer essa média aqui. E na mesma linha que eu fiz a função soma, eu vou chamar uma função chamada média. Reparem que eu digitei ela colocando um acento. Se eu não botar o acento, ó, se eu só escrever média, eu vou ter um problema aqui, ele não vai achar essa função. Então, coloquei meu acento, ele já está aqui, já está azulzinho a função média, então posso apertar meu Tab, apertei meu Tab, ele já abre meu parênteses e é só eu selecionar todo mundo. Beleza, fecho meu parênteses, dou Enter. Ok, agora, galera, eu vou mostrar para vocês um conceito muito interessante chamado formatar como tabela. Primeiro eu vou dar um cabeçalho aqui para essa coluna, vou chamar aqui de valor total, e vou formatar como tabela aqui todo mundo. E aí, ao invés de a gente selecionar todo mundo aqui, ó, com o mouse, nesse caso, eu até conseguiria usar meu mouse, que ficaria legal. Só que se fosse muitos dados, o meu Excel, vou lá na última linha, olha só, ele tem 1.048.576 linhas. Marcelo, como é que você foi até lá embaixo rápido? Eu apertei Ctrl para baixo, e para voltar lá para cima rápido, Ctrl para cima, tá? Eu teria que ficar a live inteira arrastando com o meu mouse para selecionar a minha tabela toda. E aí eu não preciso mais disso, eu posso apertar no Ctrl mais o T, ó, Ctrl T, ele vai selecionar o meu intervalo inteiro aqui. Eu venho aqui e formato como tabela e escolho a cor que eu quiser. Eu vou colocar, por exemplo, esse tom de tabela aqui. Beleza, colocamos. E aí, ele já pintou de azulzinho aqui, separando por linha pra gente, e colocou uma setinha do lado do meu cabeçalho. O que essa setinha faz? Se eu clicar nela, ela é um filtro, ó. E se eu selecionar só eletrodoméstico, ela seleciona só eletrodoméstico pra gente. Beleza? Mas seguinte, galera, formatar como tabela tem vários benefícios bacanas que eu não vou destrinchar todos eles aqui, tá? E aí eu quero vir na linha 3 aqui agora e quero mostrar para vocês uma diferença e uma função nova. Olha só, eu vou chamar a função soma e vou somar todo mundo que está aqui, ó. Cliquei na E6 e agora, ao invés de eu selecionar com o meu mouse arrastando para baixo, eu vou selecionar com um atalho, justamente nessa linha. Poxa, e se fosse um tabelão gigantesco? Né? Não é isso que a gente quer. Então aqui eu vou fazer aqui, ó. Eu vou apertar o Ctrl mais o Shift sem soltar meu Ctrl e setinha para baixo. Que ele seleciona até lá embaixo. Fecho meu parênteses, ok. Ele já fez exatamente o mesmo somatório que está aqui do lado, ó. E aí eu vou colocar aqui no formato de moeda, mais uma vez. Só que é o seguinte, galera, se eu chegar aqui agora e simplesmente filtrar apenas eletrodoméstico, essa minha soma aqui não muda, ela não altera. Eu quero mostrar para vocês exatamente uma função que altera junto com o meu filtro, que é a função subtotal. Vou colocar ela aqui, ó. Deixa eu aumentar um pouquinho até aqui, ó. Aumentei, beleza. Igual subtotal. Beleza. E aí, ó, reparem que a minha função agora ela tem duas etapas dentro dela. A primeira, ela me pede o número função. E a segunda, ela me pede a referência 1. Tá? E aí, o que ele quer dizer nessa número função? Ó? Quando eu escolher qualquer número desse aqui, ele simplesmente vai fazer essa operação. E a gente está querendo fazer uma soma, então eu vou colocar o número 9. Ó, número 9. E aí, para eu mudar de etapa dentro da minha função, eu aperto no ponto e vírgula. Reparem aqui dentro, ó, que está destacado o num função. Quando eu apertar ponto e vírgula, ele destacou o ref1. E aí esse ref1 quer dizer para eu clicar na referência 1 e eu posso simplesmente arrastar até o final, lá até a parte que eu quero
que ele vai fazer o somatório dessa minha galera. Ok, dei Enter, e aí já está se perguntando assim, Marcelo, tá igualzinho, você me enganou, não tem diferença nenhuma entre esses dois caras. E a diferença está justamente no filtro. Deixa eu chegar aqui agora e filtrar eletrodoméstico, a função subtotal, ela filtra junto com a minha tabela. Olha lá, com eletrodoméstico eu tive de venda 1.712.023,30, tá bom? Então vou tirar meu filtro aqui agora, clico aqui, limpar filtro e bora para a parte 2. E aqui, galera, a gente vê que a gente tem muito mais dado, né? Se eu apertar em qualquer parte aqui desse meu intervalo de dados com Ctrl para baixo, ele vai até a última linha. E aí eu consigo ver que eu tenho 1.894 linhas. Já seria muito mais difícil usar o mouse para formatar como tabela. E aí, aparentemente, essa galera aqui está formatada como tabela, mas não está. Lembra que quando a gente formata como tabela tem aquele filtrozinho? Aqui não tem, tá vendo? Ele só está pintado com essas cores. E como que a gente vai formatar como tabela? Mesma coisa, ó. Ctrl T, selecionei lá até a linha 1894, está todo mundo selecionado, e aí eu vou simplesmente formatar como tabela, escolhendo essa cor aqui. Beleza, vamos lá. E aí a gente tem duas funções aqui, duas tarefas para a gente realizar. A primeira, ele quer que a gente insira uma coluna ao lado da coluna usuários, considerando para PF a expressão pessoa física e para PJ empresas. Bacana, muito show. Eu tenho aqui uma coluna, ó, que me diz se o meu usuário é um PF ou é um PJ. Ele quer que a gente crie uma nova coluna que me diga toda vez que na minha linha for PF, simplesmente apareça pessoa física. E toda vez que na minha linha for PJ, apareça empresa. Beleza? E aí agora a gente vai começar a falar com o Excel. Exatamente isso, eu preciso falar com o Excel para essa função fazer sentido. A gente está falando agora da função C, é uma das funções mais usadas no mercado corporativo. Todo mundo que trabalha com o Excel já teve que usar essa função em algum momento. E se você já fez qualquer processo seletivo, eu garanto que essa função vai estar nessa prova, tá? E aí vou chamar aqui de questão 1, por exemplo, questão 1. Então dei meu cabeçalho, ok, e vou fazer a minha função C agora. Qual é a lógica da função C? Eu preciso falar com o Excel assim, ó. Excel, se alguma coisa acontecer, então me traga um valor para caso verdadeiro. Se não, Excel, me traz um valor para caso esse valor seja falso. Vamos entender na prática que vai ficar mais claro. Olha só, igual SE, que é a minha função C, olha lá, já está aqui. E reparem que o próprio Excel, antes de eu entrar na função, ele me dá uma cola. Ó. Ele colocou uma frase assim, ó, verifica se uma condição foi satisfeita e retorna um valor se for verdadeiro. E retorna um outro valor se for falso. Então, tab nela, mais uma vez o tab, são aquelas duas setinhas em cima do caps lock, e aí ele veio para a etapa 1 dentro da minha função C. E a etapa 1 é meu teste lógico, é exatamente onde eu vou falar com ele a questão da minha lógica. Eu vou falar assim, Excel, se alguma coisa acontecer, e é nessa etapa que eu vou fazer essa minha coisa, essa possibilidade de algo acontecer aqui dentro. E o que a gente quer que aconteça nessa questão 1? A gente quer saber se essa célula aqui, ó, essa célula F5. Marcelo, por que não apareceu F5 aqui? Porque quando a gente formata como tabela, dentro da minha célula aparece o nome do meu cabeçalho. O que lá na frente, se eu tivesse muitas colunas, iria me facilitar muito saber que eu estou trabalhando com usuários ao invés de eu estar trabalhando com a F5. Tá? Se eu estivesse lá na coluna BC, eu já não conseguiria lembrar o que é a coluna BC. Como está formatado como tabela, eu saberia que é um usuário. Então ele quer saber se esse cara aqui, ó, é igual a PF. Só que toda vez que eu coloco um texto dentro da minha fórmula, eu preciso botar entre aspas, ó, aspas PF. Beleza. Teste lógico está ok. Eu quero falar para o Excel assim, ó, Excel, se essa célula F5 aqui, se essa coluna de usuários for igual a PF, então, e aí agora que eu vou para a próxima etapa, eu coloco ponto e vírgula de novo. E aí meu valor se verdadeiro vai ser exatamente, caso aqui seja igual a PF, o que ele tem que fazer? E aí, entre aspas, de novo, ele tem que trazer para a gente pessoa física. Pessoa física. Fecho aspas e ponto, vírgula de novo, para ir para o se não. E aí eu vou falar assim, ó, Excel, se não for PF, eu sei que nessa coluna aqui só tem PF e PJ, então, para o PJ eu vou colocar, entre aspas, empresa. Olha lá, empresa. Beleza, fecho aspas, fecho parênteses. Quando eu der Enter, olha que legal, olha que bacana, dei Enter, ó. Pum! Ele já preencheu todo mundo automaticamente para mim, porque está formatado como tabela. E ele já vai lá até o final da minha tabela fazendo essa operação. Ó. No PJ, empresa, no PF, pessoa física. No PJ, empresa, no PF, pessoa física. Show de bola. Vou subir aqui agora e vou ler a questão 2. Insira uma coluna de valor total, onde se a quantidade for maior que 100, aplica um desconto de 10%. Eu vou inserir uma coluna aqui a mais, ó, e aí eu clico nessa coluna aqui, botão direito do meu mouse, e simplesmente clico na opção inserir.
E aí você pode estar se perguntando assim, Marcelo, tem algum atalho para isso? Tem. Mas é o seguinte, galera, se você é uma pessoa que tem dificuldade em gravar muitos atalhos, se atentem com atalhos fundamentais. Por exemplo, o Ctrl Shift para baixo é fundamental, porque ele seleciona a minha coluna inteira de uma vez. Imagina se eu fosse selecionar todo mundo aqui, ó, com meu mouse no meio desse vídeo. Eu ia ter pelo menos 4 minutos arrastando com meu mouse. Então, se dedique, né? Dedique o seu esforço com atalhos que você vai achar realmente necessários. Por exemplo, Ctrl Z, ele volta, ó, Ctrl Z. Ele simplesmente voltou esse meu inserir que eu tinha feito. Ele tem um atalho para inserir, eu particularmente acho ele bacana, mas se você tem dificuldade, lembra que usar o mouse não paga. Você já pagou pelo seu mouse, pode usar ele quando você quiser, tá? Eu vou simplesmente apertar o Ctrl Shift mais, ó, que ele insere uma coluna pra gente. Repara que ele sempre imita a formatação da coluna anterior. E aí eu vou chamar aqui de valor total. Só que é o seguinte, galera, ele quer que a gente insira uma coluna de valor total, onde se a quantidade for maior que 100, aplique um desconto de 10%. Ele já até deu a dica aqui, ó, colocamos o SE, né, a função C, em maiúsculo, então já sei que eu vou ter que usar uma função C. Mas eu vou inserir 3 colunas aqui, 3 colunas. Eu quero que vocês entendam o meu passo a passo comigo, porque é uma questãozinha um pouco mais avançada. E aí eu vou chamar aqui de valor total com 10%. E aí, minha última coluna eu vou chamar de valor total, ok. Galera, é um passo a passo aqui. No final, vocês vão ver que eu vou excluir essas 2 colunas aqui. Olha só, o que a gente tem que ter na minha coluna de valor total? Eu vou chamar o igual, né, eu estou começando uma fórmula, e vou simplesmente clicar no valor individual, na célula I5 aqui, ó. Lembrando, está formatado como tabela, então ele vai colocar valor individual, mas é igualzinho. Se tivesse igual a E5 aqui, daria a mesma coisa. E aí, asterisco para multiplicar, e eu vou multiplicar pela quantidade. Dei Enter, beleza, ele multiplicou todo mundo. E vou fazer o mesmo para o meu valor total com 10%. Ó. Eu vou multiplicar o meu valor individual pela quantidade, mas agora eu quero dar um desconto de 10%. Quando a gente tem 100%, em porcentagem, isso é igual a 1. Como eu quero dar 10%, eu vou tirar 0,1 do meu 1. Ou seja, eu vou ter igual a 0,9, eu vou ter 90%. Então eu vou simplesmente multiplicar aqui, ó, por 0,9. Tá? Ou poderia também multiplicar aqui por 90%. 90% daria certo também, ó. E aí, reparem que basicamente aqui eu tenho esse valor aqui multiplicado por 90%, ou seja, com 10% de desconto. Beleza, agora vamos para a função C, vamos entender de uma forma e depois vou fazer de novo ela. Vamos lá, igual SE. E a minha etapa do teste lógico é saber se a quantidade for maior que 100. Então eu vou clicar aqui na coluna de quantidade e vou colocar assim, ó. Se for maior que 100, reparem que ele não colocou maior ou igual a 100. Então se for igual a 100, não importa, eu só quero maior que 100, tá? Se for maior que 100, ou seja, abrir aquele sinalzinho lá da nossa matemática, maior que 100. E aí eu quero que ele faça alguma coisa, lembra? Excel, se a quantidade for maior que 100, ponto e vírgula, então aplique 10% de desconto no meu valor total. Ou seja, eu poderia simplesmente clicar na minha célula K5 aqui, na minha coluna valor total com 10%, que eu teria o meu valor com 10%. Se a quantidade não for maior que 100, obviamente, se ela for menor que 100, então eu me trago o valor total, problema nenhum. Fecho meu parênteses e dou Enter. Olha lá, ó. Reparem aqui, vamos vir na coluna 150, ou seja, maior que 100. E aí, o meu valor da coluna maior que 100, ó, é igual o meu valor que está na coluna valor total com 10%. Marcelo, precisava ter inserido 2 colunas para isso? Não. Repara comigo, volta aqui. Marcelo, entendi até aqui. Respira, toma uma água e apaga. Vamos lá. Ctrl Shift para baixo para apagar todo mundo logo e aperta no Delete. Repare que eu não vou apertar no Backspace, lá naquele apagar padrão. Vou apertar no Delete. Pum. E aí sumiu todo mundo. Beleza? E agora eu vou fazer de novo a minha função C. Mas olha a diferença, olha a sagacidade que eu vou botar aqui agora. Comecei igual SE. Meu teste lógico é exatamente o mesmo. Excel, a quantidade é maior que 100? Beleza. Então, Excel, ou seja, ponto e vírgula. E agora, galera, ao invés de eu clicar aqui, eu vou fazer a mesma operação que eu fiz aqui dentro da célula K5. Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz, só que na minha etapa valor verdadeiro. Eu vou multiplicar o valor individual. Olha lá, cliquei nele, asterisco, clico na quantidade, asterisco, 90%. Beleza, esse é meu valor se verdadeiro. É exatamente se a quantidade for maior que 100. Agora vamos para aquele se não Excel, ponto e vírgula. E aí o se não é só o meu valor total. Aí é só, ao invés de a gente clicar no valor total, eu vou multiplicar. Eu vou fazer a mesma operação que eu fiz dentro da célula J5. Eu vou multiplicar valor individual
clico nele, asterisco vezes a quantidade. Ou seja, eu falei assim para o Excel, Excel, se a quantidade for maior que Excel, se a quantidade for maior que 100, então multiplica valor individual vezes a quantidade vezes 90%. Se não, Excel, multiplica valor individual pela quantidade. E eu fecho meu parênteses e dou Enter, está formatado como tabela e ele já resolveu para a gente. Ó. Vim aqui na linha que tem como quantidade 150 e reparem que o meu valor total dá exatamente igual a esse cara aqui. E agora eu posso apagar esses dois. Ó. Seleciono aqui, botão direito do mouse, excluir. Beleza, selecionado. Agora vamos conhecer a temida PROC-V. Vamos lá, parte 3. Galera, a PROC-V, a primeira coisa que você precisa saber, perde o medo dela. Perde o medo dela. Não é difícil, tá? Provavelmente você não pegou porque você não praticou muito ela assim que te ensinaram, ou você teve medo. É só abrir a cabeça, vocês vão ver que é bem tranquilo de fazer ela. Olha só, eu vou digitar aqui, ó, vou digitar Alana. E aí o que eu quero que o meu Excel faça? Eu vou procurar, repare que o PROC já me lembra o procurar, a gente está falando com o Excel de novo, eu vou procurar pelo nome Alana dentro desse intervalo aqui, e quando eu achar Alana, eu quero que ele me retorne um valor. Nesse caso, eu quero que ele me retorne a idade. O significado de PROC-V é procurar na vertical. Como assim, Marcelo? Ele vai chegar aqui, ele vai procurar essa Alana nessa coluna aqui, ó, vai procurar ela, vai procurar, e quando achar, ele vai olhar para o lado, olhei para o lado, e vai procurar a minha idade. Beleza? Então vamos entender na prática que vai ficar mais claro. Vamos lá. Olha só. Igual PROC-V. Eu já sei que para começar qualquer fórmula eu preciso chamar o meu igual. PROC-V. Digitei aqui PROC-V, ó. Ele procura um valor na primeira coluna à esquerda de uma tabela. Então vamos para dentro dessa função, ó. Tab nela. Beleza. E a primeira etapa dela é o meu valor procurado. Meu valor procurado é exatamente onde eu vou procurar, né, quem eu vou procurar na minha tabela. Então eu vou procurar pela Alana. Só que eu não vou digitar Alana, entre aspas, aqui. Porque eu quero procurar o que vai estar dentro da célula H3. Beleza? E aí, ponto e vírgula, e vou para a matriz tabela. A matriz tabela precisa começar, repetindo, ela precisa começar, mais uma vez, ela precisa começar exatamente na coluna que mora o meu valor procurado. Ou seja, se eu estou procurando pelo nome do aluno, a matriz tabela precisa começar na coluna aonde mora os nomes dos alunos. Então eu vou começar nela aqui, ó. Mas eu vou selecionar logo todo mundo, ó. Selecionei todo mundo, mas eu comecei pela lista de alunos, ok? E aí eu vou apertar ponto e vírgula, e vou para o número índice da coluna. Repara comigo, olha o que o PROC-V vai fazer. A gente está procurando pela Alana dentro dessa matriz tabela aqui. Então ele vai chegar aqui, ó, vai olhar, Alana, e aí a pessoa vai falar assim, não, Larissa. Ele vai falar aqui, Alana, não, Léo, Alana, não, Hugo. E aí ele foi fazendo isso em todo mundo, sempre na vertical, na coluna 1, ó. Chegou aqui, Alana. Tá? E aí quando ele achou a Alana, ele vai fazer assim, ó, e vai olhar para o lado. E aí, como eu quero que ele me traga a minha idade, ó, repara que o Excel está olhando para o lado. Eu estou na coluna 1. A próxima coluna é a coluna 2. E é exatamente o número 2 que mora a correspondência que eu quero. Eu quero trazer a idade para cá. Então, eu vou colocar o número índice da coluna 2, porque eu procurei pelo meu nome na coluna 1, e o meu número índice da coluna é o 2. Beleza. Ponto e vírgula. Eu vou selecionar a opção de falso, correspondência exata. Tá? Deixa esse cara... esse verdadeiro para outro momento. Nesse momento a gente vai falar só do falso, beleza? E aí setinha para baixo e tab nele. Fecha o parênteses do ok. Reparem que a Alana tem 26 anos. Se eu mudar aqui para Thiago, eu vejo que ele muda automaticamente para 35. Show de bola? E se a gente inserisse uma outra célula aqui com a turma? A gente faz o mesmo para que ver. Deixa eu imitar essa galera que está aqui, ó. Eu posso selecionar esses dois. Clico no pincelzinho de formatação que ele vai copiar esse cara, ó. Olha lá, pum, olha lá, colocou aqui meu turma. E aí, agora minha turma, né? E aí eu vou chamar o PROC-V aqui dentro de novo, é igual ao PROC-V. Vou procurar pelo nome do aluno, tá? H3, ponto e vírgula, começo pela lista de alunos e venho até o final. Mas agora, quando eu achar o nome, quando eu achar o Thiago aqui, ó, tô olhando, Thiago, achei. Agora eu não vou colocar o número índice da coluna 2. Eu não quero achar a idade, eu quero achar a turma. Então eu tô na coluna 1, olhei para a coluna 2, ou seja, estou ali na minha idade, não achei. Fiz assim, coluna 3, beleza, turma. Então 3 no número índice, beleza? Procurar intervalo, falso. Fecho o meu parênteses e dou enter. Olha lá, turma 1 do Thiago, tá ok. Vou colocar até a Krishna aqui, ó, que é a pessoa que é da turma 10. Ela tem 26 anos, mudou automaticamente e veio para a turma 10. Show? Quase acabando. Tem mais um desafio aqui, ó. Eu vou procurar um ID procurado lá na planilha parte 2. Ou seja, eu quero procurar o meu ID
aqui, ó, meu código da venda, por exemplo, esse 16637, ó. Na verdade, vou colocar um cara que está mais lá embaixo para dificultar. Vou pegar esse 16773. Essa tabela aqui, galera, ela não tem duplicada, tá? Ela só tem colunas com o mesmo código. Então, botei aqui 16673 e vou chamar a função PROCV. Ó, PROCV por quê? Eu vou procurar pelo ID lá na minha tabela da parte 2 e quando eu achar, eu quero que ele me traga a região vinculada com esse ID. Então, meu valor procurado é o meu ID, que está aqui do lado. Minha matriz tabela, ela começa exatamente na minha coluna onde mora o meu valor procurado, ou seja, a minha coluna de código de venda. Cliquei na primeira célula, não vou arrastar com meu mouse, vou apertar Ctrl Shift para baixo. Reparem que ele já deu o nome da minha coluna, o código de venda. E aí eu vou apertar no Shift para o lado, ó, Shift para o lado. Selecionei a coluna de grupo, selecionei a coluna plataforma e selecionei a coluna região, que é exatamente quem eu quero. Ou seja, eu procuro meu código na coluna 1, dou um passo, coluna 2, ou dou outro passo, coluna 3, e agora para chegar na região eu tô assim, ó. Caramba, coluna 4, já está ficando longe. Ponto e vírgula 4. E aí, falso, mais uma vez, tab nele, fecha parênteses e dou Enter. Beleza. Por que ele não achou o meu H19 aqui? Por que ele não achou esse 16673? Porque esse cara, ele não existe, ó. Olha só, vou digitar aqui 16673 para vocês verem. Olha lá, 16673. Esse cara não existe, então ele trouxe aquele erro. Então vamos colocar lá esse 17713, ó. 17713, ó. 17713. Beleza, agora ele achou que na 17713 é a região sudeste. Vamos conferir aqui, ó, sudeste. Beleza, estamos certo. Mas você, assim como eu, ficou triste quando você fez, que deu esse erro aqui, ó, esse hashtag N/D. E como a gente soluciona isso aqui? Vocês lembram que nós daqui somos capazes de falar com o Excel, isso mesmo. E aí dentro daquela linha da função C, fala assim, Excel, se alguma coisa acontecer, o Excel criou uma fórmula, uma função muito boa que é se erro. O que essa função faz? Vamos falar com o Excel. Excel, se a minha função der erro, então faça alguma coisa. Vamos entender junto. Olha só. Depois do meu igual, eu vou chamar a função se erro. Ó, se erro. E vou apertar no Tab já para abrir ela logo. E aí eu estou dentro da minha função se erro. E o meu PROCV se tornou a minha etapa de desvalor. Então eu vou clicar lá no final dela, ó, lá no final, PAN. E aí, vou apertar ponto e vírgula. Reparem na função se erro. Olha só. Repara aqui. Repara. Mudou para valor se erro. Tá? E qual é o meu valor se erro? Vou botar entre aspas assim, ó. Código não existente. Fecho aspas. Fecho parênteses e dou Enter. Olha lá, o 16673 é um código não existente, mas o 17713 é um código vinculado com o Sudeste. Galera, a parte 1 detonada. Se inscreve no canal, eu vou liberar 5 vídeos, um vídeo por dia, que vai te fazer chegar no seu primeiro dashboard. Então, se você curtiu, deixa o like nesse vídeo, deixa um comentário, pode pedir um vídeo novo, pode falar assim, Marcelo, faz só um vídeo da função PROCV, eu faço para você, tá? Manda para o seu amigo. Galera, acompanha um vídeo por dia e eu não sei quanto tempo que eu vou deixar. Muito obrigado para você que assistiu esse vídeo inteiro e a gente aprendeu hoje já muita coisa muito importante dentro do Excel. Beleza? Tamo junto, bora para a próxima.